Ok, pessoal, então chegamos aqui, nas entrelinhas do domingo, que estamos estudando a sexta lição desse segundo trimestre de 2018. Nas entrelinhas aqui nós vamos começar primeiro estudando o significado da palavra promessa, porque é o título da lição de domingo, a promessa. Então, primeiramente nós preparamos aqui uma fala sobre as entrelinhas ligadas à promessa e depois também sobre essa questão do jogo de linguagem utilizado por Paulo lá em Romanos 7, que é o texto base da linha da lição de domingo. Então fiquem ligados nos slides que o Ricardo preparou aí para nós. Vamos lá, primeiro, vamos falar da promessa. Algumas palavras hebraicas aqui, eu trouxe basicamente três, e uma na verdade que se relaciona com a outra. A primeira palavra aqui, Allah. A gente tem aqui um Aleph, um Lamet e um Ret. Essa palavra aqui para promessa, se a gente trocar aqui os sinais maçoréticos aqui, você pode construir uma outra palavra que é Olô, que significa maldição, e uma outra palavra, Elah, que significa Deus, com as mesmas consoantes. É só trocar o sinal maçorético aqui, mas ela também representa a questão da promessa. Que tem muito vídeo na internet lá que tentam criar histórias mirabolantes. Não tem nada de mirabolante nisso não, é só falando de muçulmanos lá, não quero nem tocar nesse assunto. Outra questão da promessa, aqui o Dabar, aqui a gente tem um Dalet, aqui um Bet e aqui um Resh. O Davar, o Dabar é palavra. E tem uma outra palavra que está no próximo slide, que é Omer, também ligada à palavra. Por que está falando de palavra, está falando de promessa? Não tinha uma distinção assim muito precisa entre a questão da palavra e a questão de promessa. E normalmente se dava a palavra e a palavra tinha um valor. O valor era em função do crédito que aquela família tinha, ou então a pessoa era forçada a jurar em nome de Deus, a empenhar a sua palavra em nome da divindade com a qual ele cultuava. Então a gente vai ver um exemplo aqui, Salmo 77, 8. Cessou para sempre sua benignidade, acabou-se já a promessa, e daí Omer, é a palavra. É um Aleph, um Men e um Resh, que veio de geração em geração. Aqui nós vemos aqui Omer, que é dito, fala, e aqui foi traduzido por promessa. Então vamos lá, próximo slide, Lúcio. Aqui, Salmo 119, 38. Confirma a tua a tua promessa ao teu servo que se inclina ao teu temor. Aqui é a mesma raiz, a mesma raiz de Omer, que é palavra. Aí a gente tira aqui o sufixo, a gente encontra a mesma raiz, palavra. Vamos lá, próximo slide. Agora a questão aqui do apóstolo Paulo. Nós vamos começar aqui. O apóstolo Paulo, ele trabalha com um jogo de linguagem, nesses textos da lição, que funciona da seguinte maneira. Isso aqui é Rumash, isso aqui é texto. Trouxe aqui até um pergaminho que foi encontrado. Isso é texto. O apóstolo Paulo trabalha da seguinte maneira. O texto não serve para nada. Você pega o texto, daí você coloca. A Torá é conteúdo. Então você pega o conteúdo da Torá, o conteúdo do texto, do Rumash, e coloca na sua mente. E daí ele utiliza um jogo de linguagem, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus trabalha aquilo que nós chamamos hoje de iluminação. Ele vai nos iluminar e vai nos dar compreensão do texto, colocando esse texto na nossa mente. Agora, isso vai gerar um conflito. A lei, daí ele fala, a lei utiliza a expressão nomos, lá, no caso então ele está falando da Torá na mente, da instrução, a lei enquanto instrução na nossa mente, mas vai gerar um conflito contra uma outra lei. Então nomos, ou Torá da carne. Então o conflito de Torá da mente e a Torá da carne. Vamos lá, vai para o próximo slide que tem uma imagem. Aqui é o conteúdo, o conteúdo da Torá, a Torá é conteúdo, e aqui, próximo slide, aqui, carne e espírito. A Torá da mente, aquilo que está na mente, ela vai gerar um conflito. Qual é a solução que o apóstolo Paulo encontra? Ele faz um outro jogo de linguagem e utiliza a expressão o Espírito de Cristo. E traz um novo conceito que é a Torá, ou o nomos, a lei do Espírito. Conforme você alimenta mais a sua natureza espiritual, a sua natureza carnal, aí vai surgir o Espírito de Cristo, é o que vai nos fazer obedecer, que vai nos fazer alimentar a natureza
espiritual. Veja aqui, ó, quem você alimenta, mais vencerá. Esse é o jogo de linguagem do apóstolo Paulo, que ele trabalha com a palavra nomos, palavra lei, equivalente a Torá. Eu volto aqui. Como vocês percebem, na verdade a confusão é dada pelo desconhecimento da origem da palavra. As pessoas têm uma confusão no meio evangélico que nós vamos ver. E é interessante, agora nós vamos só estudar um pouco nessas entrelinhas de domingo, porque assim, dada essa promessa, que foi dada há muito tempo, está lá anotada nas palavras, mas nós temos um período chamado período das trevas. E como que essa promessa, Jair, ficou oculta durante esse período das trevas? O que eles tinham então no lugar dessa promessa? Bem, o período das trevas, né, ou a Alta Idade Média, que foi de 400 a 1000, né, depois de Cristo, com a queda do Império Romano, os protestantes, né, nesse período, começaram a enxergar a corrupção, que já estava começando a ficar de uma maneira bem cristalina dentro da Igreja Católica. Você citou, né, na outra fala, em torno de 400 já tinha uma certa repulsa. E essa repulsa ela ficou mais evidente quando eles começaram a perceber que essa corrupção ficou mais visível a eles, né? Então, o que aconteceu? Eles repudiavam os caminhos que a igreja estava tomando naquele exato momento. Né? Então, eles começaram a repudiar esses caminhos, começaram a quebrar essa questão da hierarquia das doutrinas papais, né? Paralelo a isso, os muçulmanos começaram também a ter uma conquista imensa do território, né? E isso ficou mais evidente nesse período. Posteriormente, daí os homens e as mulheres, né, buscavam a Deus nesse período, independente do apoio da instituição, não, mesmo sabendo que ela era uma instituição corrupta, né, e os seus líderes eram corruptíveis. Né? E aí o que aconteceu? Os líderes católicos ficaram irritados com essa questão do desvio dos seus membros, e os membros da igreja estavam negando a Bíblia. Então a promessa que estava lá... A liderança negava as questões que estavam na Bíblia, né? E aí o que a igreja fazia? Além de perseguir, rotulava essas pessoas como hereges. Olha, eu estou contestando tal princípio que a igreja criou, e você é um herege ou um rebelde. E aí começou uma perseguição, né, que todos nós já conhecemos. A Bíblia, nesse período, ela foi colocada na gaveta. Toda promessa estava na gaveta. Estava dentro da gaveta. E o que era permitido? Para as pessoas terem conhecimento, somente os salmos em latim. Era isso que as pessoas tinham acesso naquele período, nesse período da história. Né? E as lideranças, além de colocar lá o carimbo, esse aqui é um herege, esse aqui é um rebelde, começou a perseguição, como eu disse, e a destruição das suas casas, das suas famílias, e tudo aquilo que, né, a gente vê nos filmes e nos livros de história, né? Mas mesmo sendo perseguidos, as pessoas amavam mais ainda a Bíblia. E mais elas queriam saber sobre o Evangelho. Né? E aí, o que aconteceu? A Bíblia começou a ser impressa, as cópias ganharam mais traduções, 33 línguas, até no advento da impressão, com Gutenberg. E posso dizer que foi assim que a Bíblia começou que a promessa começou a ser resgatada e preservada, né? com a questão assim, das pessoas, aqueles que eram os hereges, né, os rebeldes, eles mesmo sendo perseguidos, eles tiraram da gaveta a Bíblia, né, e as promessas que estão nela. E as promessas voltaram. E aí é o fim do período das trevas, né? Então, como a gente conhece. Legal, pessoal. Então nós terminamos aqui as entrelinhas de domingo, né? A promessa. Fica aí, né, o apelo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, acione seu sininho aí, comente, dê like, para que o YouTube entenda que você realmente gosta desse conteúdo. Se você é um amigo que está chegando aí no canal, alguém te indicou, não esqueça de se inscrever, de compartilhar também com seus amigos para que eles conheçam e venha refletir nas entrelinhas. Nos vemos então no próximo assunto nas entrelinhas de terça-feira.